Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 27 de agosto, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo e trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu. Cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão outros que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, interessante esse evangelho de hoje, porque nós estamos no evangelho segundo São Mateus, e Mateus ele nos retira, nos transporta da cena nupcial para o mundo da economia. Jesus conta aqui a parábola dos talentos. Né? Um talento que equivalia a 35 quilos de ouro. Né? Então, São Mateus ele nos transporta da cena nupcial, da festa de casamento, para o mundo da economia. E, portanto, o talento que conta, diz a parábola, que o patrão deu a cada empregado, era para que os empregados pudessem lucrar. Ou seja, eles tinham que trabalhar para lucrar com aquele talento recebido. Né? Mas interessante também, porque ainda comparando com o evangelho de ontem, eu dizia, né, que São Mateus nos transporta da festa de casamento para o mundo da economia, mas também daquela expectativa, daquela vigilância, se converte, se transforma em responsabilidade. É interessante a gente perceber isso, né? Da vigilância, do noivo que está para chegar, agora a responsabilidade a partir do talento recebido. E o talento recebido é para nós agirmos no mundo.
é para uma ação no mundo, ou seja, é para um serviço, é para uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade com o reino de Deus. Deus é aquele que distribui os seus talentos. Eu pergunto para você, quais são os teus talentos? E ainda mais, o que você tem feito com seus talentos? Veja que alguns empregados lucraram. Aquele que recebeu 5, lucrou mais 5. O que recebeu 2, lucrou mais 2. E o que recebeu 1, não lucrou nada. Por quê? Porque pegou o talento e enterrou. Cavou um buraco e enterrou no chão. E o patrão, na hora da prestação de contas, o patrão vai dizer: servo mau e preguiçoso. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito com o seu talento que Deus te deu? Você tem servido a partir desse talento que Deus te deu? O talento é para o serviço. E nós não podemos ser preguiçosos. Olha, não é julgamento, é um fato, é uma realidade. Quantas pessoas na igreja que receberam de Deus talentos, mas não estão trabalhando com seus talentos, estão enterrando seus talentos. Tem muita gente boa, cheia de talentos, mas estão enterrando os talentos. São ou se tornaram servos maus e preguiçosos. Servos maus e preguiçosos. Veja que a parábola fala do prêmio, mas também fala do castigo. Meu povo, aquela expectativa e a vigilância do evangelho de ontem, da vinda do noivo, veja, como é que temos que esperar o noivo? Trabalhando, servindo. Nós temos responsabilidade, meu povo. E nós vamos prestar contas dos talentos que Deus nos deu. O que estamos fazendo com eles? Estamos servindo com os talentos que Deus nos deu? Porque vai chegar o dia da prestação de contas. E nós seremos aqueles servos bons e fiéis, ou seremos o servo mau e preguiçoso. Portanto, uns receberão prêmio, e prêmio eterno, e outros receberão castigo, e castigo eterno. Que não sejamos preguiçosos, nem servos maus. Que possamos trabalhar com os talentos na construção do reino de Deus, na evangelização de todos os povos, para que todos cheguem à fé e participem da glória de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.